Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu primeiro vídeo do canal. Me chamo Eduardo Bardi e o tema do primeiro vídeo vai ser sobre hérnia de disco e dor. Por que o diagnóstico não explica dor? Nesse vídeo vou explicar os principais mitos relacionados à hérnia de disco, se você deve ou não deve fazer atividade física, se deve evitar algum movimento que você faz no seu dia a dia e os principais tratamentos relacionados à hérnia de disco. Então vamos lá. O diagnóstico que assusta. Para muitas pessoas, hérnia de disco significa uma vida cheia de restrições e medo. A pessoa faz um exame de imagem, recebe o laudo, está lá, hérnia de disco. E a partir dali, movimentos que a pessoa fazia naturalmente de forma frequente passam a ser evitados. Atividades físicas deixam de existir. E aos poucos, essa pessoa vai perdendo a liberdade de viver. Porém, o diagnóstico não explica a dor. O diagnóstico não define quem é você. Não define o que você pode ou não pode fazer. E muito menos define se você vai sentir dor ou não. Mas antes de tudo, é importante falar que nem toda hérnia de disco é igual. Existe uma classificação estabelecida pela Sociedade Norte-Americana da Coluna Vertebral, que eles dividem as principais alterações discais em 4 categorias diferentes, que são eles: o abaulamento, a protrusão, extrusão e sequestro. Em uma imagem está aqui: abaulamento, protrusão, extrusão e sequestro. Mas antes de explicar cada uma delas, é importante vocês terem noção de como que funciona de uma forma básica a estrutura de um disco invertebral. Então temos aqui um disco invertebral que no meio dele está localizado o núcleo pulposo. E ao redor desse núcleo pulposo está localizado o anel fibroso ou o ânulo fibroso. Então, de forma básica, o que você precisa entender, o disco invertebral é composto por esses dois materiais, beleza? Enquanto a hérnia de disco é um processo localizado, o abaulamento é um processo generalizado. Para ser considerado uma hérnia, o deslocamento do material do disco deve envolver menos de 50% da circunferência do disco, enquanto o abaulamento deve envolver mais de 50%. Então, o que acontece no abaulamento? Imagina que existe uma pressão no disco invertebral e essa pressão faz com que o material no meio do disco se expanda de uma forma generalizada, diferente de uma hérnia de disco, que vai se expandir de uma forma localizada, menos de 50% de uma circunferência do disco. Aqui temos a protrusão. Lembra lá? O núcleo pulposo e o anel fibroso ao redor aqui do núcleo. Na protrusão, a base da hérnia do disco de origem é mais larga que o material que foi projetado para fora. O material do disco ele se desloca, mas a base ainda é maior do que a projeção. Essa hérnia, a protrusão, na maioria das vezes, ela é chamada como uma hérnia contida, que é quando o anel fibroso ainda está intacto, não houve uma ruptura do anel fibroso. Porém, não é muito comum, mas uma protrusão também pode romper essa barreira aqui do anel fibroso. E o que determina a protrusão foi aquilo que eu falei no início, que a base continue sendo mais larga do que o fragmento deslocado. Aqui temos a extrusão, temos o núcleo pulposo e o anel fibroso ao redor do núcleo. Aqui na extrusão, a parte fragmentada, deslocada, já é maior do que a base de origem do disco. E também já existe o rompimento do anel fibroso. Mas esse material fragmentado ainda tem continuidade com o disco, o que nos leva para a última classificação de alteração discal, que é o sequestro. O sequestro é quando o fragmento perde completamente o contato com o disco de origem. Então essas são as principais 4 classificações de alteração discais: abaulamento, protrusão, extrusão e sequestro. No próximo slide vem um dado que, na minha opinião, toda pessoa que tem hérnia de disco gostaria de ouvir e gostaria de saber, que existe uma taxa de regressão espontânea da hérnia de disco. Sim, a sua hérnia de disco ela pode regredir de forma espontânea. Uma revisão sistemática analisou 31 estudos e eles chegaram na conclusão que a hérnia de disco ele pode regredir ou sumir de forma espontânea. Lembra do slide anterior que a gente falou do tipo de hérnia, sequestro, extrusão, protrusão e abaulamento? Nesse estudo, eles concluíram que 96% do sequestro houve regressão espontânea ou simplesmente a hérnia de disco deixou de existir. E na extrusão temos 70%, protrusão 41% e abaulamento 13%. Então parece que quanto mais grave a hérnia de disco, maior a probabilidade de uma regressão espontânea ou de simplesmente a hérnia de disco sumir. Como mostra os dados aqui, 96% para 13% é bastante coisa. E o estudo propõe 3 hipóteses principais que podem explicar
o porquê disso acontecer. E o primeiro deles é a retração para o disco de origem. Essa teoria sugere que o material herniado pode simplesmente se retrair para dentro do espaço invertebral. Esse mecanismo, o estudo sugere que acontece principalmente em protrusão e abaulamento, ou seja, em hernia de disco mais simples, e muitas vezes nem hernia de disco, né? Apenas uma alteração discal que não é classificado como hérnia. Para o segundo mecanismo, temos o processo de desidratação. A regressão ela também pode estar relacionada com a perda de água para o tecido herniado. E o terceiro e último mecanismo é o mecanismo mais aceito e convincente, principalmente para explicar o total desaparecimento da hérnia de disco. Quando o material do disco ele acaba penetrando o espaço epidural, como ocorre com extrusão ou sequestro, mas principalmente sequestro, ele é considerado pelo corpo como um material estranho, o que acaba desencadeando uma série de eventos. A neovascularização, que ocorre a formação de novos vasos sanguíneos, que acaba tendo resposta inflamatória, que facilita a chegada de células de defesa, e, portanto, os macrófagos reconhecem o tecido discal como estranho e o eliminam. Então é assim que acontece esse último mecanismo, que é o mais aceito e convincente para sequestro e extrusão. Agora vamos para o próximo slide. Vamos explicar por que o exame de imagem não explicador. Porque a hérnia de disco não está relacionado de uma forma direta à dor. Aproximadamente 30% dos adultos sem dor apresentam hérnia de disco em exames de imagem. Então é muito comum uma pessoa apresentar uma alteração discal no exame de imagem e não sentir dor. Assim como é muito comum uma pessoa ter dor lombar e não apresentar nenhuma alteração discal no exame de imagem. A estrutura alterada do disco invertebral e a experiência dolorosa são fenômenos independentes. Aproximadamente 90% das dores lombares são classificadas como não específicas, ou seja, o exame de imagem não tem uma causa direta com a dor, não consegue explicar de uma forma específica a causa daquela dor. Então, o que realmente influencia na dor? A dor ela é uma experiência multifatorial, ela não se isola apenas a um único fator. Então, fatores estruturais, como vimos aqui, alterações discais, fatores psicológicos, que é a catastrofização, medo, ansiedade, fatores comportamentais, que é a evitação, a hipervigilância, movimento, fatores de sedentarismo, tudo isso são fatores que causam dor lombar, que faz parte da dor lombar. Então vou dar um exemplo clínico de como a narrativa pode e deve mudar a abordagem de uma pessoa que tem hérnia de disco. Então vamos para o primeiro passo. A pessoa recebe um diagnóstico de hérnia de disco, um relatório supostamente assustador. Infelizmente, alguns médicos, quando vão dar a notícia para o paciente que tem hérnia de disco, eles dão a notícia como se alguém tivesse morrido, o que traz a sensação de fragilidade e vulnerabilidade para a pessoa que está ouvindo aquilo. E com isso, aquela pessoa vai ter um sedentarismo e um medo muito grande. Então ela vai ter uma evitação ao movimento, uma hipervigilância ao movimento, um repouso excessivo e uma catastrofização gigantesca. A pessoa vai ter medo de pegar algum objeto no chão, ela vai ter medo de se movimentar, vai ter medo de agachar, sentar para fazer alguma coisa, e também vai pensar que o repouso excessivo é uma forma de tratamento. Só que tudo isso que eu falei agora anda na contramão do tratamento para a dor e no tratamento para a hérnia de disco, o que nos leva para o terceiro passo. A pessoa vai encontrar algum profissional especializado nesse assunto, e esse profissional vai ter um trabalho que se chama educação em dor. Esse profissional vai ter que quebrar crenças negativas que foram criadas nos passos anteriores, vai ter que explicar que o exercício físico é um aliado para a dor, é um aliado para a hérnia de disco, que o repouso excessivo não é um bom caminho, que a hipervigilância ao movimento, o medo de se movimentar, também não é um bom caminho, que você pode pegar um objeto no chão, você pode flexionar a coluna, isso não tem problema, você não precisa adotar uma postura perfeita ou ideal, até porque não existe uma postura ideal ou uma postura perfeita. Após todo esse processo de educação em dor, de quebra de crenças antigas que foram criadas lá no início, quando ela recebeu o diagnóstico, a gente inicia um programa de tratamento através do exercício físico. E através do exercício físico, de forma progressiva, a pessoa volta para a vida ativa, que é o quarto passo. A pessoa consegue fazer um agachamento, consegue fazer um levantamento terra, ela consegue retornar a atividades que ela sentia prazer de fazer antes. Ou seja, ela tem uma autonomia restaurada através de educação em dor, quebras de crenças antigas que foram implementadas lá no início quando ela recebeu aquele diagnóstico, e agora com uma nova leitura de como
como que funciona a dor, como que funciona a pessoa que tem hernia de disco. Ela implementou o exercício físico na sua vida e conseguiu a autonomia de volta, de poder fazer atividades que sentia o prazer antes, de poder jogar um tênis, de poder jogar um futebol, de poder praticar uma luta, de poder correr, e a pessoa volta com a liberdade de viver novamente. Então, para complementar, o movimento, ele é o remédio e postura não é o problema. Mas por que o movimento, o exercício funciona? Temos a analgesia endógena, modulação inflamatória, melhora do sono e neuroplasticidade. A analgesia endógena é a liberação de opioides e de endocannabinoides naturais, tá? Então o exercício físico atua na via descendente da dor, liberando esses opioides. Temos também a modulação inflamatória, que é a redução de citocinas pró-inflamatórias, a melhora do sono e regulação do cortisol, que o exercício físico traz isso de forma indireta, e a neuroplasticidade, de uma forma simples, acaba reorganizando os circuitos da dor. E temos o mito da postura, que a postura errada causa lesão ou pode ser causa da dor. Não. As evidências nos mostram que não existe uma postura única que previna dor ou cause dor. Variação e movimento importam mais, ou seja, independente da postura que você adote, é interessante que você altere ela ao longo do dia. Então, só para recapitular o que vimos até agora, o diagnóstico não é uma sentença. A hérnia de disco ela pode regredir de forma espontânea, especialmente nas formas mais graves, que são elas as extrusões e o sequestro. O exame de imagem não explica dor. É comum pessoas que não têm dor ter alterações nos discos. Dor é um fenômeno complexo e multifatorial. Isolar a estrutura do disco como a única causa para a dor é no mínimo simplista. E o movimento faz parte do tratamento conservador da hérnia de disco e da dor. O exercício progressivo é parte central e indispensável de qualquer abordagem eficaz. Ou seja, nada de repouso excessivo achando que é a melhor forma de tratamento, nada de hipervigilância ao movimento, medo de se movimentar. O movimento faz parte do tratamento e é importante. Obviamente, de uma forma gradual. Então esse foi o vídeo de hoje, meu primeiro vídeo do canal. Estou me adaptando de como fazer um vídeo nessa plataforma. Se você gostou, curta esse vídeo, se inscreva no canal. Vou estar postando aqui com uma certa frequência sobre dor, sobre coluna, sobre exercício físico, uma forma de intervenção para a dor. E se você quer saber algum assunto, pode comentar aqui embaixo. E é isso. Valeu, pessoal. Até a próxima.